resgatadoras de toda esta crise mundial, de toda esta destruição ecológica e ambiental que nós estamos a assistir e para a qual queremos contribuir, para cuja solução queremos contribuir. E nessa resposta, eu tive a ocasião de lhe dizer que considerava a economia solidária um dos elementos fulcrais dessa alternativa. Dizer-lhe que realmente, na maneira como eu concebo e tenho trabalhado, colaborado nas iniciativas da economia solidária, o Paulo Siga foi um dos meus autores nos nossos projetos iniciais do princípio da década passada sobre outras economias populares, sociais, cooperativas, indígenas, orientadas pela lógica da solidariedade e não pela lógica do lucro. Foi nesse entendimento dessas economias que nós sempre pensámos que elas seriam uma alternativa de futuro pós-capitalista. Porque eu estou convencido hoje que o capitalismo, ainda há pouco eu dizia, o capitalismo verde só é verde nas notas de dólar. Não pode ser mais verde, não se acerta. A economia verde é uma fraude. E nós temos que preparar as alternativas a essa fraude. E essas alternativas, parte delas estão aqui, estão convosco. E este é um país que tem esse privilégio enorme de ter simultaneamente um movimento de economia social e solidária e ao mesmo tempo uma política pública forte, orientada para essa área. Obviamente que isto cria tensões, contradições, os movimentos resgatadores de toda esta crise mundial, de toda esta destruição ecológica e ambiental que nós estamos a assistir e para a qual queremos contribuir, para cuja solução queremos contribuir. E nessa resposta, eu tive a ocasião de lhe dizer que considerava a economia solidária um dos elementos fulcrais dessa alternativa. Dizer-lhe que realmente, na maneira como eu concebo e tenho trabalhado, colaborado nas iniciativas da economia solidária, o Paulo Siga foi um dos meus autores nos nossos projetos iniciais do princípio da década passada sobre outras economias populares, sociais, cooperativas, indígenas, orientadas pela lógica da solidariedade e não pela lógica do lucro. Foi nesse entendimento dessas economias que nós sempre pensámos que elas seriam uma alternativa de futuro pós-capitalista. Porque eu estou convencido hoje que o capitalismo, ainda há pouco eu dizia, o capitalismo verde só é verde nas notas de dólar. Não pode ser mais verde, não se acerta. A economia verde é uma fraude. E nós temos que preparar as alternativas a essa fraude. E essas alternativas, parte delas estão aqui, estão convosco. E este é um país que tem esse privilégio enorme de ter simultaneamente um movimento de economia social e solidária e ao mesmo tempo uma política pública forte, orientada para essa área. Obviamente que isto cria tensões, contradições. Toda essa luta é um reflexo também de muitas conquistas feitas até aqui da economia solidária, mas que também coloque a sua visão perante sua visão, ainda mais que isso, né, o seu envolvimento e a sua construção e as possibilidades que temos neste contexto nacional e internacional. Bem, boa tarde. Olha, depois vou aventura falar, não vai ser fácil. Tem algumas coisas a acrescentar. Não tenho nenhuma discordância do que ele falou, é óbvio, mas há outras coisas que podem ser ditas e espero poder contribuir para esse debate. Eu diria que a maior conquista política e cultural
da humanidade até hoje chama-se democracia, não o socialismo. Eu sou socialista desde 16 anos, faz muito tempo, mas a ideia de que chegamos à sociedade igualitária, humana, etc., com que sonhamos, através do planejamento centralizado da economia, mostrou-se um enorme engano. Em todos os lugares. Não tenho tempo nem oportunidade, mas isso merece ser discutido. Há 50 anos atrás, a metade ou mais da metade da humanidade estava em regimes assim ditos socialistas. Vamos lembrar que a China é um terço da humanidade. E a Rússia, a União Soviética, era o maior país do mundo. Pois bem, isso foi abandonado na China e na União Soviética e está sendo abandonado, não explicitamente, mas de fato, em todos os países que querem e precisam sair da miséria. Portanto, democracia não é meramente uma forma de exercer o poder. Democracia é ter dignidade humana para todos. Democracia significa nos respeitar mutuamente, não só a nós que estamos como governo, mas a todos da sociedade, sobretudo os militantes da economia solidária, mas não só, eu diria a todos, e construir um país verdadeiramente democrático. Brasil sem miséria é isso. É um país que leva a democracia às consequências lógicas, não às últimas consequências inerentes à ideia. E muito. Boaventura, de uma forma, meu ver, absolutamente correta, insiste em falar em economia rural. Estou inteiramente de acordo, porque isso é mais da democracia. É o único modo de produção num país da nossa diversidade é o princípio. Nós temos que ter tantas economias quanto as culturas, não só nós herdamos do nosso passado, mas que a nossa juventude quer improvisar. Então, a mensalidade é um tratamento rápido, salva vidas, ou para a prevenção, é preciso colher mais de volta. Nós vamos ter que enfrentar a classe dominante que vive chorando de grano de que a carga fiscal é excessiva no Brasil. Desculpe, eu vou marcar o Warren Buffett. Eu quero pagar mais imposto. Desde que esse dinheiro seja usado para tornar esse país mais decente. Aí realmente fico feliz de ser aplaudido, porque isso é uma obrigação moral nossa na classe média, que é efetivamente não só pagar esse imposto, mas pagar mais, para que os multimilionários do sistema financeiro possam também pagar a sua justa contribuição a um país melhor. Muito obrigado. Obrigada, amigo Bolsinha, pelas suas colocações. Continuamos, então, agora o nosso debate com o senador Eduardo Suplicy, que também traz para nós elementos de avaliação. Cumprimentado o presidente Maurício Cedric, secretário de Economia Solidária, meu amigo que fez os nossos trabalhos, querida ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social, responsável pelo programa Brasil Sem Miséria de extraordinária qualidade do ponto de vista da realização dos objetivos maiores, presidente Lula dando continuidade e da presidente Dilma, querido professor Bolsinha, secretário de Economia Solidária, companheiro, professor Fontana, com ele tenho aprendido nos últimos 40 anos e muito. Sociólogo Boaventura
Fogo, queria cumprimentar Muito obrigada, Eduardo, pelas suas contribuições, reflexões, e continuamos o nosso debate com a nossa ministra. Nos orgulha muito de ser daqui da nossa terra e estar lá defendendo essa tão grande causa, para também apresentar as suas contribuições, e nessa visão também é um ministério que é um grande parceiro da economia solidária, dessas lutas que viemos desenvolvendo, sobretudo nesses últimos anos. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, não só nessa plenária, no Fórum Social Mundial Temático. Eu tive a oportunidade de, no comecinho do governo Olívio, participei de todo o governo Olívio, foi uma honra muito grande para mim, e fui uma das pessoas que teve a oportunidade de participar das discussões que originaram a construção do Fórum Social Mundial lá na sua primeira versão. Portanto, é uma emoção muito grande poder estar aqui sabendo que a gente conseguiu construir toda essa trajetória, que a ideia do Fórum Social Mundial é uma ideia vitoriosa, não foi uma ideia de um momento, mas foi a ideia de uma construção que desde a sua origem, ela é